25 de novembro. Agradeça-me frequentemente enquanto avança por esse dia. Essa prática torna possível orar continuamente, como ensinou o apóstolo Paulo. Se você está disposto a orar sem cessar, a melhor forma de fazer isso é agradecendo em qualquer situação. Palavras de gratidão formam uma fundação sólida sobre a qual você pode construir todas as suas preces. Quando sua mente está ocupada me agradecendo, você não tem tempo para se preocupar ou reclamar. Ao praticar a gratidão com consistência, seus pensamentos negativos vão enfraquecendo cada vez mais. Aproxime-se de mim com o coração grato e minha presença o encherá de alegria e paz. Boa noite a todos. Querido Mestre Jesus, estamos aqui reunidos a mais uma noite de estudos, na Tua presença e dos Espíritos de Luz. Agradecemos, Pai, a oportunidade de expandirmos nossas mentes, de alcançarmos elevadas consciências daqui para frente relacionadas ao plano espiritual e à vida humana aqui nesse planeta. Que possamos ser conduzidos pela Tua sabedoria, pelos Teus ensinamentos diante das Escrituras, que a nossa leitura seja edificante para os nossos lares, para os nossos familiares, para as nossas relações, e mesmo aqueles que não puderam estar aqui hoje para o nosso estudo, que sejam de alguma forma alcançados por essa energia, por essa egrégora que se forma todas as noites aqui às 18 horas. Obrigada, Pai, mais uma vez por essa oportunidade de crescimento e do contato que temos conosco. Esteja conosco hoje e sempre. Louvado seja. Amém. Quem gostaria de ler o Evangelho hoje? Quem? Lívia! Vamos lá. O capítulo 22, o primeiro item. Indissolubilidade do casamento. Capítulo 22, o primeiro item. Vamos lá. Os fariseus vieram também a ele para tentá-lo, dizendo-lhe: é permitido a um homem devolver sua mulher por qualquer causa que seja? E ele lhes respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e que foi dito: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão mais os dois senão uma só carne? Assim, eles não serão mais dois, mas uma carne só. Que o homem, pois, não separe o que Deus juntou. Mas por que, pois, disseram-lhe? Moisés ordenou que se desse à mulher uma carta de separação e que fosse devolvida. Ele lhes respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres. Mas isso não foi desde o princípio. Também vos declaro que todo aquele que devolve sua mulher, se não for em caso de adultério, a esposa outra comete adultério. E que aquele que a esposa que o outro devolveu comete também adultério. Mateus, capítulo 19, versículo 3 a 9. Não há de imutável senão o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares
e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para operar a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de ordem tão humana que não há no mundo inteiro, e mesmo na cristandade, 2 países em que elas sejam absolutamente as mesmas, e que não haja um em que elas não tenham sofrido mudanças com o tempo. Disso resulta que, aos olhos da lei civil, o que é legítimo num país em uma época é adultério no outro país e noutro tempo. Isso porque a lei civil tem por objetivo regular os interesses das famílias, e esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades do local. É assim que, por exemplo, em certos países, só o casamento religioso é legítimo. Em outros, é preciso também o casamento civil. Noutros, enfim, só o casamento civil basta. Mas na união dos sexos, ao lado... Acho que eu vou parar aqui, porque... Ou continuo? O que você acha? Mais um pouquinho. Vou ler mais um parágrafo. Mas na união dos sexos, ao lado da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, que é a lei do amor. Deus quis que os seres estivessem unidos não somente pelos laços da carne, mas pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se transportasse para seus filhos, e que eles fossem 2, em lugar de 1, a amá-los e cuidá-los e fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, foi levada em conta essa lei do amor? De nenhum modo. O que se consulta não é a afeição de 2 seres, que um mútuo sentimento atrai um para o outro, uma vez que, ou mais frequentemente, rompe-se essa afeição. O que se procura não é a satisfação do coração, mas a do orgulho, da vaidade e da cupidez. Numa palavra, de todos os interesses materiais, quando tudo está bem, segundo esses interesses, disse que o casamento é conveniente, e quando as bolsas estão bem combinadas, disse que os esposos o estão igualmente e devem ser bem felizes. Bom, casamento, né? Vamos falar aí. Vou passar a minha experiência, a minha vasta experiência de 3 anos casada. Muitos anos. Bom, então, a gente, acima de qualquer... Aqui ele já diz tudo, né? Acima de qualquer lei civil, de qualquer é assim, não é assado, o que supera tudo isso é a lei do amor. Então, eu acho o seguinte, aí já vai da opinião da Lívia. Se não tem amor... Se o amor, não sei, acabou ou nem existiu, isso pode também acontecer, por que você vai ficar unido na pessoa e a pessoa com você e você vai ter uma vida infeliz com ela, né? Então, eu acho o seguinte, hoje em dia, infelizmente, o casamento cada vez mais parece que está banalizado, né? As pessoas se divorciam muito rápido e tal, aquela coisa toda. Mas também vem muito a questão de que tudo tem acontecido muito rápido na vida, né? No dia a dia, nas coisas. Então, em alguns casos, eu não vou dizer todos, porque a gente não pode generalizar isso. Cada casal passa por uma situação diferente, então a gente não pode falar como um todo, né? Mas se houve o divórcio, a gente tem que pensar o seguinte, o que aconteceu para aquilo realmente, né, acontecer. Claro, pode acontecer de forma banal, como eu falei. Simplesmente foram 2 pessoas que se uniram e depois de uns meses, uns anos, não é isso que eu quero, e separou. Como realmente pode acontecer algo mais profundo ali, né? Às vezes, não sei, um relacionamento mais tóxico, até, né, um caso de adultério, uma agressão, não sei, enfim. Então, a gente não pode tirar um exemplo para todos, porque cada um vive um caso diferente, né? E eu acho o seguinte, foi o que eu falei desde o início, se for para você viver uma vida inteira infeliz, mas só para dizer que você está casado, só para dizer que não, mas eu sou casado, então eu acho que você está indo pelo caminho errado,
entendeu? Eu acho que, nesse sentido, em primeiro lugar, a gente tem que pensar em nós, né? Na nossa felicidade, o que é melhor para a gente, e seguir, né? Claro, tentando ao máximo. É muito melhor, né? Ser franco com a pessoa, ser franco com você mesmo, né? Do que ficar 20, 30, 40 anos um magoando o outro sem necessidade nenhuma, acaba criando laços kármicos, né? Porque às vezes não tinha nada ali, mas vocês ficaram todos aqueles anos juntos, arrastando aquele relacionamento que não deu muito certo e acaba criando aqueles laços, né? Acabam tornando vocês infelizes, os filhos também, que às vezes preferem até... Tem filhos que preferem ver os pais separados, mas felizes, né, com suas vidas, do que juntos e brigando, se desentendendo, e por aí vai. Então, tanto que aqui ele fala, a lei do amor, ela é única, ela é criada por Deus, então ela é perfeita. Agora, a lei civil, a lei dos homens, ela muda de país em país, né, de acordo com a cultura. A gente vê, por exemplo, na Igreja Católica, que se você casa uma vez na Igreja Católica, você não pode casar de novo. Eu acho que só se você ficar viúvo, algo assim. Mas você não pode casar de novo se você for divorciado, porque a Igreja Católica acredita que casamento é um só, foi aquele primeiro, e dali acabou. Você é casado com aquela pessoa, mesmo com divórcio civil e tal, eles seguem à risca, né? O que Deus juntou, o homem não separa. Então, a gente vê que por aí são várias culturas, várias regras, né, que vão se moldando de acordo com a sociedade, de acordo com os tempos também, né? Antigamente, o adultério era totalmente diferente do que a gente vê hoje em dia. Tinha-se lá as regras na época de Jesus Cristo, né? E, normalmente, a maioria dos culpados, vamos assim dizer, era a mulher, né? A mulher era adúltera, mas não tinha nenhuma lei que julgava o homem adúltero, por exemplo, né? E hoje em dia a gente sabe que não é mais assim. Também, né, na época do século XVIII, né, XIX, quando começou essa ideia de divórcio, né, no papel e tudo, o homem não tinha problema dele ter até outra família, tal, várias mulheres, assim, sabe? Tudo por baixo dos panos, mas eles tinham. Mas se o homem provasse que a mulher era adúltera, ele conseguia esse divórcio no papel. Então, a gente percebe que as coisas vão mudando, as coisas vão se moldando, né? Hoje em dia, é mais fácil, vamos assim dizer, você conseguir, né, essa separação e esse divórcio. E o que é lei, né, da natureza, o que é lei divina, foi o que eu falei, é o amor. E o amor, ele não muda. Ele é do mesmo modo aqui onde a gente vive, no Brasil, em outros países, porque é lei divina. Lei divina, a gente tem que ter consciência de que é imutável. Agora, a lei dos homens, ela vai mudando e se aprimorando, né, teoricamente, né, se aprimorando ao longo dos anos, ao longo dos séculos, né? A gente tem que ter consciência disso. E foi o que eu falei, gente, para você, agora falando mais da parte espírita, para você estar num relacionamento em que você só acumula mágoas, em que você acaba... Sabe o que acaba acontecendo? Um acaba virando o obsessor do outro, entendeu? Um fica... O que fulano está fazendo? Aí vai lá, cutuca. O que o ciclano... Aí vai... Um fica cutucando o outro. Então, não... Sabe? Não... É aquele relacionamento que não vai nem para frente, nem para trás, um diminuindo o outro. Então, em certos casos, né, é melhor se sentar, conversar e chegar nessa conclusão de que, se estivéssemos separados, com certeza estaríamos melhores. Então, a gente tem que ter consciência disso. A gente não pode romantizar, né, romantizar as relações a ponto de achar que todos somos... casou, vai ser perfeito, é o conto de fadas, vão ser felizes para sempre. A gente não pode romantizar isso.
casamento é difícil, é muito difícil. E a gente tem que fazer dar certo? Com certeza, a gente tem que fazer dar certo. É desafiador, mas agora, se está vendo que está indo por um outro caminho, né, que a coisa não está fluindo, é necessário pensar, é necessário sentar e dialogar. O diálogo é tudo, e o respeito também. Então, quando se acaba o diálogo e se acaba o respeito, aí a coisa começa a tomar um rumo totalmente ruim, entendeu? Então, mesmo que você não esteja mais aguentando aquela pessoa por algum motivo, senta, conversa, entendeu? Veja se é isso mesmo que se quer fazer, né? Então, eu acho que é isso, é diálogo, é respeito, lembrar que a gente não pode ser espírita, a gente não pode ser cristão da porta para fora, entendeu? E dentro de casa a gente magoa o esposo, magoa a esposa, os filhos, entendeu? A gente não pode fazer esse papel, né? Muitas pessoas, às vezes eu vejo, né, que não tem um relacionamento tão legal assim, né? São só exemplos, né? E fala, poxa, mas o fulano é tão maneiro, é tão legal, mas será que dentro de casa ele era tudo isso? Ela era tudo isso? Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que lembrar que o cristão e o espírita não é só da porta para fora, também tem que ser da porta para dentro, né? Então, usar sempre o mandamento de Deus, né, que é o maior de todos, que é essa lei do amor, né? E lembrar que, foi o que eu falei, o diálogo, o respeito, a oração, né? Ter o hábito de orar juntos, isso é muito legal, principalmente quando tem um objetivo específico, né? É legal, né, ter um foco, um objetivo, né? E é isso, é tudo. A gente nota que o homem é de acordo que vai se aprimorando, as leis e a cultura vão mudando. Mas a gente sabe que Deus é perfeito, ele não precisa se aprimorar, não precisa se aperfeiçoar, ele já é perfeito. Então a lei de amor já é o extremo, vamos assim dizer. Então é mais ou menos isso que a leitura está falando. E é isso que eu queria falar. Muito bem. Quem mais quer falar desse nosso tema de hoje? Levante seu dedinho, fazer sua contribuição. Nani. É bastante controverso, é bastante polêmico. É polêmico que eu queria dizer. Falar sobre a insolubilidade do casamento, né? Antes, assim, as pessoas casavam e elas viviam juntas a vida inteira, independente de qualquer outra coisa, né? Até porque a mulher ela não tinha muita escolha. Ela saía da mão do pai e ia para a mão do marido, exatamente dessa forma. Ela não era respeitada, a opinião dela não valia de nada, ela tinha que obedecer, né? E hoje, graças a Deus, já temos autonomia para dizer não. Infelizmente, ainda acontecem casamentos assim, arranjados, né? As meninas saem da mão dos pais e vão para a mão dos maridos. E eu acho que mais nesses casos é que se veem os abusos, né? E exatamente por isso é que foi aceita a lei do divórcio, porque Deus nos fez para sermos felizes. E aí você imagina um casal que se une para ser feliz e apenas uma parte é feliz, apenas uma parte desse casal tem direitos, o outro não tem direito, ele tem que obedecer, né? E aí a gente diria que há uma injustiça. E eu acho que pensando nisso é que Deus permitiu que em determinados casos o divórcio ele fosse aceito, né? Hoje não precisa nem ser uma coisa tão grave. Hoje basta a vontade. Não quero mais, né? Mas antes já era um pouquinho mais difícil, né? Como a Lívia falou, era mais complicado aí. E muitas vezes a mulher também, sempre, coitada, entrando pelo
trocando, né? Porque o cara não queria mais, armava para ela, saía de bonito na foto e ela era a mulher adúltera, aquela que não valia nada, né? Então, graças a Deus, novamente digo que hoje podemos dizer não, não quero casar. Vemos aí muitas mulheres que não querem realmente, são bem realizadas sozinhas, né? E conseguem levar uma vida muito bem, porque ainda há casos em que os homens se prevalecem de uma cultura, né, que diz que o homem pode tudo, que o homem é o senhor da casa e a mulher e os filhos devem-lhe obediência. E aí você imagina num recinto em que uma pessoa manda e todos os outros obedecem e temem aquele senhor. Que infelicidade, né? Então, é muito bom poder saber que hoje as mulheres já têm a voz ativa, elas já conseguem mais lutar pelo que elas almejam, né? E há leis que amparam essas mulheres, porque muitas delas são vítimas de violência, e é uma grande tristeza a gente ver um ser humano ainda hoje usando de autoridade para com o outro, né? Exercendo a força para que seja obedecido, quando, na verdade, ele deveria usar, aí, como a Lívia bem falou, a lei do amor, né? A lei do amor, ela é maravilhosa, ela é o suprassumo de todas as leis, mas, infelizmente, muitos ainda não despertaram para ela, né? E, por isso, vemos tantos casos de violência nos lares, e, por isso, o divórcio hoje ele é tão bem visto, eu acredito, mais do que anteriormente, né? Porque dá oportunidade, não vou dizer nem da mulher refazer a vida com outra pessoa, mas de pelo menos ela ter a dignidade, viver dignamente, né? Ter a liberdade de se ver livre daquela pessoa que não a tratava com respeito e seguir a vida dela. O casamento é uma instituição, uma situação um tanto quanto complicada, né? Porque são duas pessoas que se escolhem, elas acham que se conhecem, né? Porque quando a gente namora é uma coisa, e depois que a gente passa a viver, que a gente conhece realmente a pessoa, né? Que quando fecha a porta, que fica 24 horas ali junto, aí é que a gente realmente conhece a pessoa. E para que isso dê certo, é necessário que haja o respeito acima de tudo, a cumplicidade, né? A consideração de um para com o outro e, lógico, o amor. Porque sem isso, qualquer relacionamento ele não tem a tendência a durar, né? E muitas vezes as pessoas casam porque acham bonito, está na moda, vou casar. Você vê muitos casais novinhos, né? Tem pouco tempo de relacionamento, aí vamos casar. Só que eles não estão prontos para assumir o compromisso que o casamento exige, porque exige também renúncia, né? Renúncia de ambas as partes, né? A gente sabe, como em qualquer relacionamento, de amizade, de trabalho, a gente tem que ter moderação, né? Um não pode exigir mais que o outro, né? Tudo tem que estar dosado, tem que ter o equilíbrio. E aí eles não aturam aquela austeridade de uma das partes, e aí o negócio vai ficando mais complicado. Mas acredito ainda nessa instituição do casamento, acredito que vamos evoluindo cada vez mais, e quando nos comprometemos com Cristo, que seremos felizes, e nos comprometemos a propagar a lei do amor, seja ela por nós, pelo próximo, a gente vai conseguindo, dentro de um relacionamento, ceder um pouco e fazer com que o outro ceda, né? Vai conseguindo aquele equilíbrio que é necessário
para essa convivência em harmonia. E aí existem casamentos que vão pela vida toda. Claro que nem tudo são flores, né? Existem muitos espinhos. Mas quando a gente tem um objetivo, a gente luta por ele, e quando as duas partes param para conversar, quando elas se entendem, quando as duas querem a mesma coisa, aí existe essa união, não vou dizer perfeita, quase perfeita, né? Mas uma união estável e uma união equilibrada, com muito respeito e amor. É isso. Então, assim, o que vocês falaram, né? Que o divórcio é a lei humana, é uma lei humana, né? E a lei humana, ela muda, ela é mutável. Os costumes, as necessidades dos povos modificam conforme as transformações da sociedade. Então, aí por isso que vai mudando. A lei de Deus, ela não muda, ela é imutável, é a lei do amor. E aí, quando acontece um casamento por interesse, sem ser por amor, um casamento por interesse sexual, por interesse financeiro, um interesse calculado, não está casando pela lei do amor, né? E não sei se vocês vão concordar comigo, mas quando Jesus afirma o repúdio à mulher pode existir, que o repúdio à mulher pode existir em caso de adultério, está confirmando a necessidade do amor no casamento, porque onde existe afeição recíproca, sincera, não vai existir adultério. Então, por isso que ele afirma, né, esse repúdio no caso do adultério. Eu penso dessa forma. Alguém mais quer falar alguma coisa do nosso estudo de hoje? Suelen. Vou falar rapidinho porque o tempo está curto, né? Eu fiquei pensando que um dos objetivos do casamento é o amor, né? É viver em amor. E esse é o maior. E muitas vezes a pessoa, ela nunca soube o que é amor. Tem esse problema também. Então ela não vai saber identificar o que é uma relação que tem como base o amor. Então, assim, a gente tem que pensar nessas questões também. Um outro ponto é a gente buscar no outro o que a gente não dá nem para nós mesmos. A gente, às vezes, cria uma ilusão, uma falsa crença que o outro vai nos preencher com o amor que a gente nem dá para nós mesmos. E a gente acaba colocando a responsabilidade no outro de suprir uma necessidade nossa. Então, que a gente possa mentalizar sobre essas questões, não deturpar o que é uma união, que tem como base o amor, e que se ela ocorre de verdade, os seres que vão surgir através dessa união, no caso os filhos, eles deverão ser instruídos, né? Essa é uma missão muito grande, uma vez que o amor é a base de um casamento, e se nesse casamento há filhos, a maior missão daquele casal é instruir os seus filhos, educar, tendo como base esse amor. E aí o amor, ele é curador, né? O amor é a própria manifestação de Deus. Perfeito, Sue. Vou chamar a Nani, tá, gente? Vem, Nani, alegrar a gente. Eu estava pensando aqui naquelas famílias de comercial de margarina, né? Muitas vezes a gente vê, mas é assim, tudo montado. Mas acredito que essas famílias ainda vão existir, e muitas. Quando a gente aprender a amar mais, a ter mais um olhar diferenciado para a dor do outro, para a nossa dor, para as nossas vontades, quando a gente conseguir dizer o que a gente quer e ouvir o outro também, né? Quando tiver mais diálogo, que sejamos cada dia mais felizes. Cubra-me com teu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar,
Cura minhas feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar. Mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração. E aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Que nossa Mãe Santíssima cuide de todos nós, que olhe para os nossos lares, olhe para tantos casais que hoje ainda lutam para se encontrar, para se afinizar e para ter um relacionamento mais saudável, mais harmonioso, para que nesse lar haja mais amor, haja o equilíbrio, haja, enfim, tudo de melhor que almejamos quando nos unimos. Que nossa Mãe também cuide de nossa saúde, da saúde de todas essas pessoas tão necessitadas nesse momento difícil que passamos. Que olhe por todos aqueles que lutam ali diariamente para atender a milhares de pessoas que chegam necessitadas de cuidado. Que possamos ter a responsabilidade de olhar por nós, mas também pelo outro. Obrigada, Senhor, mais um dia. Obrigada por fluidificar as nossas águas. E obrigada, finalmente, por nos dar tudo o que necessitamos. Graças a Deus. Graças a Deus. E vamos tirar nossa foto linda e maravilhosa? Atenção. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã.